Hoje a gente vai mergulhar em Diários de Tremembé, um livro que abre uma janela para um dos presídios mais peculiares do Brasil. Um lugar que foi feito para abrigar nomes que todo mundo conhece, mas por motivos terríveis. Já pararam para pensar nisso? A gente acompanha o caso na TV, o julgamento vira notícia nacional, mas e depois? Depois que a sentença sai e as câmeras vão embora, para onde essas pessoas vão? Bom, para alguns dos nomes mais infames do Brasil, a resposta é uma só: Tremembé. Então, vamos conhecer esse lugar. O nome oficial é Penitenciária Dr. José Augusto César Salgado, ou simplesmente Tremembé 2, lá em São Paulo. Mas na prática, todo mundo conhece pelo apelido o Presídio dos Famosos. E olha, essa não é uma penitenciária qualquer. Ela foi criada especificamente para receber presos de casos que tiveram uma repercussão gigantesca na mídia, sabe? Pessoas cujos nomes e rostos quase todo brasileiro reconhece. Mas por que criar uma prisão assim? A razão principal é bem direta: segurança. A gente sabe que num presídio comum, figuras tão conhecidas poderiam não sobreviver. Então, o Sistema Prisional de São Paulo criou esse espaço em 2002 justamente para isso, garantir a integridade física desses detentos e, ao mesmo tempo, mantê-los isolados. Tá, mas como é que a gente sabe o que acontece lá dentro? Como conseguimos ter acesso a um mundo tão fechado? A resposta está no trabalho de um jornalista que conseguiu uma coisa que ninguém tinha conseguido antes. Quem nos guia por essa história é Assir Filho, e o acesso dele foi único. Ele não só visitou o lugar por anos, como ele mesmo chegou a ficar preso preventivamente em Tremembé. Isso deu a ele uma visão de dentro, sabe? Ele conversou, observou e registrou a vida por trás das grades de uma forma direta, sem intermediários. E essa citação que está no prefácio do livro mostra exatamente qual era a missão dele. Não era só recontar os crimes que todo mundo já conhecia. A ideia era tentar entender a cabeça dessas pessoas. Era quase uma busca para compreender a mente humana em uma situação limite extrema. Agora, vamos falar de alguns dos moradores de Tremembé, as pessoas cujas histórias são o coração do livro. Bom, o primeiro nome é talvez o mais conhecido: Suzanne von Richthofen. A imagem pública que se criou dela é a de um monstro, né? Mas o livro tenta justamente olhar por trás dessa imagem para entender as complexidades da personalidade dela dentro da prisão. E o que dá muita força para essa análise é de onde ela vem. Esse relato é do Christian Cravinhos, cúmplice e namorado dela na época do crime. Ele descreve para o autor uma frieza, uma capacidade de manipulação que simplesmente desmonta qualquer ideia de arrependimento. É uma visão de dentro, de alguém que esteve ali do lado dela. Outro caso que simplesmente parou o Brasil. A morte da menina Isabela Nardoni gerou uma comoção que a gente raramente vê e uma cobertura da mídia que foi implacável. Mas aqui tem um ponto muito interessante. Apesar de tudo, de toda a condenação, o Assir Filho conta que o Alexandre Nardoni, em todas as conversas que eles tiveram, sempre se declarou inocente. Ele se recusa a aceitar essa imagem de monstro que foi criada. E este slide aqui resume perfeitamente o grande contraste que o livro apresenta. De um lado, a gente tem um monstro que a mídia pintou. Do outro, o que o autor observou lá dentro. Um cara introvertido que trabalha coordenando outros presos, pratica esporte, segue uma rotina super regrada. A realidade é chocantemente banal. E essa rotina banal de um indivíduo leva a gente para uma pergunta maior. Como é que é a vida de todo o mundo em Tremembé? Como funciona o dia-a-dia lá dentro? A imagem que a gente tem de uma prisão de segurança máxima, cheia de gente famosa, muitas vezes é de tensão constante, não é? Mas a realidade que o livro descreve é surpreendentemente normal, rotineira. O dia deles é todo cronometrado. Começa às 6 da manhã com a contagem, o sinal de vida. Depois trabalho ou estudo, aí vem o almoço, 2 horinhas de banho de sol e às 5 da tarde a tranca. As celas fecham e pronto. É essa rotina metódica e monótona, dia após dia. E olha que dado curioso do livro, mais ou menos 30% dos presos trabalham nas 4 fábricas que existem dentro do presídio. Eles produzem coisas como carteiras de escola, cadeiras e recebem um salário por isso. Só que essa viagem por Tremembé vai muito além de descrever crimes e rotinas.
Ela força a gente a pensar em questões muito mais profundas, sabe? Porque ao mostrar essa normalidade na vida de pessoas que cometeram atos tão absurdamente anormais, o livro faz a gente questionar nossas próprias ideias sobre o que é justiça, o que é culpa e o que é de fato redenção. E não tem jeito melhor de resumir essa reflexão do que com a frase que o próprio Assir Filho escolheu para abrir o livro dele. Essa citação do Gandhi é o coração da obra. Ela sugere que a prisão de verdade e a liberdade de verdade são estados da nossa mente, da nossa consciência. O que significa ser livre para alguém que está fisicamente preso. E o que significa ser prisioneiro dos próprios atos, mesmo estando na rua. E a gente termina com essa pergunta no ar. O livro Diários de Tremembé não dá respostas fáceis. Pelo contrário, ele mostra um espelho bem complexo da condição humana, onde a rotina mais banal e os atos mais terríveis convivem no mesmo espaço, deixando para a gente a reflexão sobre onde termina o bem e onde começa o mal.